Olá, olá, gente querida, graça e paz, que Deus abençoe ricamente você, abençoe toda a sua família. É um prazer estar aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube, e também na nossa página da rádio Falando de Cristo na Estrada, antiga rádio WF, no Facebook. Eu quero agradecer a todos vocês que já se inscreveram aqui no canal e estão nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. É um trabalho muito importante e fácil agora para fazer, né? Basta pegar o dedinho aí, copiar o link e enviar para as outras pessoas também. É importante você deixar aí algum comentário, pode ser o seu nome, um glória a Deus, pode fazer o seu pedido de oração. Nós oramos aqui uns pelos outros, ore por nós também aí, tá bom? E não deixe de dar aí o seu like, tá? Meu nome é Vanderlei Francisco, sempre comigo minha esposa, Dona Vilma, mas como eu falei no vídeo anterior, eu estou em Buritis, Rondônia, aproveitando o meu horário de almoço, parei aqui numa sombra muito bacana, e a Vilma está lá em Toledo, lá no Paraná, foi ver as crianças, né? E aqui nós estamos estudando um tema muito importante, ó, vida, morte e eternidade, é o nosso novo material de estudo. Nós vamos estudar esse tema até o final do mês de dezembro, então nós vamos aprender bastante. Em minhas mãos ela, a amiga, velha companheira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a Santa Palavra de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, esse tema realmente tá maravilhoso, né? Um tema que a gente começou muito bem, falando de uma rebelião em um universo perfeito. A rebelião que começou lá no céu. Deus, ele fez todos os seres livres, né? Expressando o seu amor, expressando internamente com a divindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e externamente com as suas criaturas. Agora, o amor é para ser expresso. E nós também fomos criados com o livre-arbítrio de poder amar, compartilhar, retribuir esse amor a Deus, também aos outros seres humanos e a toda criatura, né? Os animais, as plantas, toda a natureza. Só que fomos feitos livres e podemos também fazer a escolha errada de amar ou não, de dizer não ao pecado ou sim ao pecado, né? Lúcifer, por exemplo, ele usou muito mal a sua liberdade, ele abusou do livre-arbítrio e quis ser mais do que Deus, né? Queria se assentar num trono acima do trono de Deus, queria ser mais do que era. E ele já era importante, né? Pois é, ele foi expulso lá do céu e ele veio exatamente para esse planetinha chamado Terra. Só com um detalhe, o nosso planeta ainda estava sem forma, ainda estava vazia aqui, né? Agora, sabe o que me chamou a atenção? Que Lúcifer, que queria construir, ajudar a construir esse planeta, ele teve a oportunidade, né? Ele ficou aqui, a Bíblia não diz quanto tempo, antes da chegada de Eva e Adão, antes que Deus dissesse a esse mundo haja luz, ele estava aqui e ele não criou nada. Aliás, eu quero dizer para você que Lúcifer, Satanás, ele não tem o poder de criar, ele tem o poder de transformar. Só Deus pode criar tudo do nada. É isso mesmo, Deus pode criar do nada, tá bom? E ele veio aqui para esse planeta chamado Terra, né? E aí nós estamos estudando esse tema maravilhoso, rebelião em um universo perfeito. Nós falamos da criação de Deus, que é uma expressão do seu amor. Ele não precisava ter criado esse planeta, nem feito nós, né, seres humanos, pela sua soberania, mas por ser um Deus amoroso, ele queria expressar esse amor e ele nos cria. Falamos também do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a base para o amor. Tanto os anjos como nós, seres humanos, nós somos criados livres. Nós temos essa liberdade, mas não podemos, como Lúcifer, abusar da liberdade, né? E estudamos também sobre a ingratidão misteriosa, baseado lá em Ezequiel, capítulo 28, né? Do verso 12 até o verso 19, né? Lúcifer, ele teve ali a ingratidão no seu coração. E muitos de nós também temos que refletir para ver se nós não estamos sendo também ingratos, né? Porque Deus, ele fez todo esse planeta belo, maravilhoso. Estou aqui num lugar bonito, tem um campo ali, uma meninada jogando bola, uma sombra maravilhosa. Eu sempre falo, né, o oxigênio na medida certa para não explodir o planeta também, para não faltar no meu pulmão. Isso é muito bom. Vamos orar a Deus, porque eu quero falar com vocês hoje sobre o preço do orgulho. Gente, é um tema também pesado, né? Então fique aí, vamos orar comigo.
Querido Deus, amado Pai, em sua presença nós pedimos perdão, Senhor, pelos pecados e falhas e lhe agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estudar a sua santa palavra. Novamente pedimos a ajuda do Espírito Santo, que ele nos capacite, que ele seja o professor e diretor, que ele esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Se você está chegando agora, seja bem-vindo aqui ao canal Falando de Cristo na Estrada, hoje aqui em Buritis, estado de Rondônia, tá ok? Meus queridos, o preço do orgulho, né? Tá aqui já também o meu material, a Bíblia, o meu comentário aqui na minha frente, né? O preço do orgulho, ó, meu material já todo riscadinho, né? Eu vou colocar aqui alguns temas que eu quero dividir com vocês aí, tá? Nas Escrituras, há dois grandes temas ou assuntos predominantes que competem entre si. Um é o tema de Salém, Monte Sião, Jerusalém e a Nova Jerusalém, que representa o reino de Deus. O outro é o tema de Babel e Babilônia, que representa o domínio falsificado de Satanás. Então nós temos aí, depois dessa rebelião, nós temos um grande conflito que começou lá no céu. Esse grande conflito ele foi estendido também aqui para a terra. A gente vê a ação, né, de Lúcifer ali no Jardim do Éden, enganando Eva, e de lá para cá tem enganado aí uma boa parcela da humanidade, né? Por exemplo, Abrão, que passou a ser chamado Abraão, ele foi convidado a sair de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Você lê essa história ali em Gênesis capítulo 11, verso 31, até Gênesis capítulo 12, verso 9, conta dessa saída de Abrão, que mais tarde se torna Abraão, ali da terra de Ur dos Caldeus, indo para Canaã. Então os judeus, no fim do seu exílio, deixaram a Babilônia e retornaram a Jerusalém, Esdras capítulo 2. E no Apocalipse, o povo de Deus é chamado para sair de Babilônia no tempo do fim. Está em Apocalipse capítulo 18, verso 4. E nós somos chamados para sair de Babilônia, ali no tempo do fim, para habitar com ele, com Deus, finalmente onde? No Monte Sião e na Nova Jerusalém. Apocalipse 14, 1, Apocalipse 21, do verso 1 e 3 e Apocalipse 21, verso 10, né? Então a gente tem esse contraste o tempo todo aí na Bíblia. Eu quero convidar a você a fazer uma leitura aí em Isaías capítulo 14, do verso 12 até o verso 15. Quais consequências de longo alcance o orgulho de Lúcifer, enquanto estava no céu, trouxe ao universo e à terra? Eu lembro que no estudo anterior, eu falando sobre pecado, né? Falar, olha, se a gente reclama até hoje do pecado de Eva e também de Adão, né? O pecado ele entra ali através desse casal, mas claro, foram enganados por Lúcifer, né? E nós sofremos isso até hoje. Será que o nosso pecado não faz com que outras pessoas sofram também? E se você assistiu o vídeo, você lembra que eu coloquei, né, que a consequência do pecado recai sobre nós, mas esta consequência recai também sobre outras pessoas. Por exemplo, alguém que quebra o mandamento de não matarás. Ao tirar a vida de uma pessoa, ele vai preso, vai sofrer a consequência ali, né, de estar encarcerado. A família do assassino vai sofrer a ausência do pai e a família do morto também vai sofrer. Então, há realmente uma consequência que nós precisamos refletir sobre isso, né? Queridos, na Bíblia, a cidade de Babilônia representa um poder em oposição direta a Deus e ao seu reino. O rei de Babilônia, com alusão feita ali, né, especialmente a Nabucodonosor, é símbolo de orgulho e também de arrogância. Deus havia revelado a Nabucodonosor que Babilônia era apenas a cabeça de ouro da estátua de impérios sucessivos. Vocês lembram lá, né? Daniel capítulo 2, verso 37 e 38, quando Nabucodonosor tem aquele sonho, e Daniel vai ali e revela o sonho para ele, ele é apenas a cabeça de ouro. Ele iria passar, depois viria os medos e os persas, depois viria a Grécia, depois viria Roma, né? Então Deus havia falado para ele através do sonho, revelado ali por Daniel. E desafiando a revelação divina, o que Nabucodonosor fez? Ele fez uma estátua toda de ouro, simbolizando que seu reino duraria para sempre, e exigiu que todos o adorassem, ali em Daniel capítulo 3. Nós falamos no vídeo anterior, né, sobre o rei de Tiro. Tiro era uma cidade portuária da Fenícia, rica e próspera, e esse rei,
ele não se achava apenas homem, achava-se um Deus se assentado na cadeira de um Deus. Então, como no caso do rei de Tiro, lá de Ezequiel 28, 12 a 19, o rei de Babilônia também se tornou um símbolo de Lúcifer. O rei de Babilônia, assim como o rei de Tiro, também se tornou símbolo de Lúcifer. Isaías 14, do verso 3 ao verso 11, descreveu a queda do arrogante e opressor rei da Babilônia. E em seguida, se deslocou do reino histórico para as cortes celestiais e apontou que um espírito semelhante, orgulhoso e altivo havia gerado a queda de Lúcifer. Leia Isaías 14, do verso 12 ao verso 15. Ele planejava exaltar seu trono acima de todas as hostes celestiais e tornar-se, entre aspas, semelhante ao Altíssimo, Isaías 14, 14, né? Esse foi o início de uma situação nova e hostil em que o amor e a cooperação altruístas de Deus seriam desafiados pelo egoísmo e a competição de Lúcifer. O inimigo não teve medo de acusar Deus daquilo que ele mesmo era e de espalhar mentiras para os anjos. Aí estão as origens misteriosas do mal do universo. Repito, aí estão as origens misteriosas do mal no nosso universo, né? Então, Deus ele não criou o mal, Deus ele não criou o pecado, ele criou seres livres, seres morais livres de livre-arbítrio, tanto os anjos, incluindo Lúcifer, como também nós, seres humanos. Então, quando você lê aqui Ezequiel, falando sobre o preço do orgulho, quando você lê Isaías capítulo 14, verso 12 e 15, quais consequências de longo alcance o orgulho de Lúcifer enquanto estava no céu trouxe para o universo e para a terra? Lúcifer, ele mentiu a respeito de Deus, né? Ele acusou Deus daquilo que ele mesmo era e espalhou essas mentiras também para os anjos. O resultado é que 1/3 dos anjos ali acreditaram em Lúcifer, né? E nós vamos ter isso daí como resposta à destruição final de Lúcifer e os seus anjos e todos os seguidores de Satanás, tá bom? A disseminação da descrença. Queridos, leiam depois Apocalipse capítulo 12. O que o capítulo 12 ensina sobre a disseminação da rebelião do céu para a terra? Eu coloquei aqui, né? A batalha continua entre Satanás e o remanescente de Deus. O inimigo, ele está usando o mesmo argumento que é a mentira e a acusação, tá? Então, esta rebelião, ela continua aqui na terra e Satanás continua usando as mesmas armas. E quais armas? A mentira e a acusação. A queda de Lúcifer não foi um simples choque de ideias conflitantes. Apocalipse 12 nos diz que uma grande guerra eclodiu no céu entre Lúcifer e seus anjos, de um lado, e Cristo e os seus anjos do outro lado. Lúcifer é chamado de o grande dragão, a antiga serpente, diabo e Satanás, e acusador de nossos irmãos. Apocalipse capítulo 12, verso 9 e verso 10. Cristo é referido como Miguel, ali em Apocalipse capítulo 12, verso 7. Cristo é Miguel, que significa quem é como Deus. Claro, ninguém é como Deus, né? Com base na alusão ao arcanjo Miguel de Judas capítulo 9, alguns intérpretes acreditam que se trata apenas de um ser angelical. Mas no livro de Daniel, cada visão principal culmina com Cristo e seu reino eterno, como a pedra cortada sem auxílio de mãos de Daniel 2, 34 e 45. O filho do homem de Daniel 7:13, o príncipe do exército e o príncipe dos príncipes de Daniel 8, capítulo 11, e também capítulo 8, verso 25 e capítulo 8, verso 11, né? E Miguel, grande príncipe em Daniel 12:1. Assim como o anjo do Senhor é o próprio Senhor em Êxodo, capítulo 3, do verso 1 a 6, Atos 7:30 a 33, e por aí vai, Miguel deve ser então a mesma pessoa divina, ou seja, Miguel, aqui em Apocalipse 12, é o próprio Cristo. Satanás, Lúcifer, reúne os seus anjos e batalha contra Miguel, batalha contra o próprio Cristo
e os seus anjos. A lição não vai muito a fundo nesse tema, porque nós já estudamos isso em outros temas. Eu sei que tem muitos irmãos que acreditam aqui que Miguel é apenas um anjo especial, né? Ele é um arcanjo, ou seja, ele é um comandante. Agora, não precisa exatamente ser um anjo para ser comandante do anjo, né? Jesus, ele recebe esses outros títulos, e entre esses títulos tem também esse título que nós acreditamos ser Miguel, o arcanjo, Senhor, né? Aquele que comanda os anjos ali no céu. Então, Apocalipse 12 apresenta uma visão geral dessa controvérsia em andamento. Que, primeiro, começou no céu com a rebelião de Lúcifer e 1/3 dos anjos celestiais. Segundo ponto, culminou com a vitória decisiva de Cristo na cruz. Terceiro ponto, ainda continua contra o povo remanescente de Deus no fim dos tempos. Ellen White explicou que, abre aspas para a profetisa Ellen White, em sua grande misericórdia, Deus suportou Satanás por muito tempo. Ele não foi imediatamente expulso de sua posição elevada ao alimentar o espírito de descontentamento, nem mesmo quando começou a apresentar suas falsas alegações diante dos anjos fiéis. Permaneceu ainda por muito tempo no céu. Várias vezes lhe foi oferecido perdão, sob a condição de que se arrependesse e se submetesse. Está no Grande Conflito, página 414 e 415. Você sabe que Deus, ele é longâmino, né? Agora, tem muitas pessoas que confundem essa paciência, essa longanimidade de Deus, como se não fosse, em algum momento, ser corrigido, ser punido, né? Se você, meu querido irmão e minha querida irmã, que está na prática de algum pecado conhecido, aquilo que você sabe que é pecado, e continua deliberadamente praticando este pecado, Deus vai lhe mandando uma mensagem, outra mensagem, o Espírito Santo vai tocando de fora para dentro em seu coração, porque só Ele pode te levar ao arrependimento, ao reconhecimento do pecado. Agora, se você continuar resistindo, o Espírito Santo, chegará um momento que você não vai mais sentir a presença do Espírito Santo e vai começar que aquele pecado é legal e que Deus, de alguma forma, passou a mão na sua cabeça que não vai te cobrar mais. Aí está o grande problema. Então, não sabemos quanto tempo durou essa guerra nos domínios celestiais. Independentemente de sua intensidade e duração, o aspecto mais importante dessa luta foi que Satanás e seus anjos não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Diz aí Apocalipse 12:8, Lucas 10:18, né? O problema foi que eles vieram aqui para o planeta Terra. Repito, ainda sem forma e vazia. Que estudo maravilhoso, né? Para fechar, eu quero trazer um texto de Ellen White aqui no Patriarcas e Profetas. Diz assim, lá falando sobre a origem do mal, o grande conflito também falando sobre a origem do mal, abrem aspas para o Ellen White. Não havia esperança de redenção para estes que haviam testemunhado e compartilhado da glória inexprimível do céu. Tinham visto a terrível majestade de Deus, e em face de toda essa glória, ainda se rebelaram contra ele. Irmãos, quantos milagres nós presenciamos? Nós que cremos na Bíblia, né? A Bíblia é repleta de milagres, é repleta do poder de Deus. Olha a criação. Você depois, né? O abrir do Mar Vermelho, o maná, os milagres de Jesus. Nós também, assim como Lúcifer, nós também conhecemos a majestade de Deus. Continuando aqui, não haveria novas e maravilhosas revelações do exaltado poder de Deus que os pudessem impressionar tão profundamente como aqueles que já haviam testemunhado. Se foram capazes de se rebelar justamente na presença de inexprimível glória, não poderiam ser colocados em nenhuma condição mais favorável para ser provados. Não havia reserva de poder, nem grandes alturas ou profundezas da glória infinita para sobrepujar suas apreensivas dúvidas e murmurantes rebeliões. Sua culpa e castigo deveriam ser proporcionais aos seus exaltados privilégios. Deus e Cristo, irmãos, sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador. Deus não determinou a existência do pecado,
mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna em Cristo Jesus. Eu espero que você possa, mediante aos temas que nós estamos estudando aqui, fazer uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo com a nossa liberdade, o livre-arbítrio que Deus nos dá, a expressão do amor de Deus, todos os milagres que nós conhecemos na Bíblia e também no nosso dia a dia, no nosso contato entre seres humanos, no nosso contato com a natureza, né? Nós conhecemos a glória e o poder de Deus. Nós conhecemos. E nós vamos se rebelar também? Será que nós vamos virar as costas também para Deus? Será que nós não iremos reconhecer a grandeza de Deus e dizer, Senhor, muito obrigado? Será que nós não vamos agradecer por tudo que Deus fez em nosso favor ali naquela cruz, assumindo o meu e o teu lugar, porque a penalidade do pecado é a morte? Pois é, que você possa estar refletindo o que você está fazendo com toda a liberdade, com todo o amor e com todo o poder que Deus tem direcionado a você também, tá bom? Pense nisso, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Que Deus te abençoe ricamente. Tamo juntos?